Uma das Aí, entradas que eles estavam fazendo
Olá, pessoal, boa noite. Obrigada pela presença de todos vocês em mais um webinar da Cursos Módulos. O tema de hoje é DCTF Web e quem vai falar com a gente hoje é o professor Paulo Jacobi. Nós iniciamos com um videozinho, como sempre, né? Tem sido rotina nos nossos webinars todas as quartas-feiras às 18 horas, um videozinho sobre o Módulos Play. Para quem ainda não conhece, nós lançamos uma plataforma de assinatura de cursos. Então, vocês conseguem, por um pequeno valor mensal, é como se fosse um Netflix, né? Por um pequeno valor mensal, vocês conseguem ter acesso a todos os cursos da instituição. São mais de 2.200 horas de cursos, alguns cursos foram gravados em estúdio e outros são gravados propositalmente de aulas presenciais, para que vocês tenham a percepção de estarem, de fato, dentro de uma sala de aula. Os cursos possuem certificado, dependendo do plano, tem tira dúvidas direto com o instrutor, pontuação do CRC, tem trilha de carreira que você pode se projetar, montar a trilha de carreira de acordo com o cargo, ou onde você deseja, qual carreira você deseja alcançar, né? E o aluno ele tem autonomia para fazer a inscrição, ele não precisa falar com a equipe da Cursos Módulos para ir se inscrevendo, é como o Netflix mesmo, ele clica lá e acessa o que ele quer. O valor cobrado mensalmente, ele é debitado na fatura do cartão de crédito e ele não compromete o limite do cartão. Então, nós temos planos iniciais de R$ 69,90 por mês para fazer todos os cursos da empresa, vale bastante a pena. Então, só para retomar aqui, nós estamos ao vivo pelo site da Cursos Módulos, né, pelo portal do aluno, pelo YouTube e pelo Facebook. Então, se vocês estiverem ouvindo a gente, estiver tudo certo com o áudio e com o vídeo, dê um joinha, dê um comentário ou uma curtida aqui no site, dê um oizinho para a gente lá no chat da Cursos Módulos, para a gente entender que está tudo certo e que a gente pode prosseguir, tá? Como eu falei anteriormente, o tema de hoje é DCTF Web. Professor Paulo Jacobi que está conosco. Boa noite, professor Paulo, tudo bem? Olá, boa noite, Viviane, boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos falar, então, do tema aí DCTF Web, que atualmente é uma DCTF Web exclusivamente previdenciária, né? Exatamente. Advém aí das outras escriturações E-Social e FDRI. Né? Saudades, professor Paulo, das aulas presenciais, mas já a gente retoma, né? Se Deus quiser. Para quem ainda não teve o prazer de ser aluno do professor Paulo Jacobi, ele tem alguns anos de experiência na área, um pouquinho mais de 20 anos. Não vou falar muito para não comprometer muito a imagem do professor, né? Mas passa de 20 anos, tá, pessoal? Ele é advogado, pós-graduado em Direito Previdenciário, atua como consultor jurídico e empresarial especializado nas áreas trabalhista e previdenciária e é instrutor de cursos e palestras. Aqui na Cursos Módulos, dentre os treinamentos que ele tem com a gente, ele ministra a aula do curso de LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que nós vamos ter esse mês, e a turma vai confirmar. Temos o curso de Rotinas Trabalhistas, o curso de DCTF Web, o curso de E-Social, o EFDRINF, que é o SPED das retenções, e de Segurança e Saúde no Trabalho. Então, a gente vai falar sobre 1 hora sobre o tema, que é o tempo que o webinar nos permite, mas lembrando que o nosso treinamento de DCTF tem 8 horas, né, professor? Então, nós vamos dar uma pincelada no tema, não vamos conseguir esgotar. Quem tiver dúvidas, fique à vontade para ir enviando suas dúvidas, seja pelo YouTube, seja pelo portal da Cursos Módulos ou pelo Facebook. Nós vamos condensar as perguntas e vamos fazer, e o professor vai respondendo à medida que elas vão chegando. E essa live, esse webinar, ele vai ficar salvo tanto aqui no YouTube quanto aqui no site da Cursos Módulos, nos 2 lugares. No Facebook também fica salvo. Então, professor Paulo, mais uma vez, um prazer recebê-lo. Fique à vontade para fazer as suas explanações. À medida que as perguntas forem chegando, eu as vou fazendo para você, tá? Perfeito, tá ótimo. Obrigado, Viviane. Bom, então vamos lá falar um pouquinho da DCTF Web, que é o aplicativo, né, da Receita Federal do Brasil, que trata efetivamente, que é o aplicativo que trata aí do recolhimento previdenciário, né? Então, a DCTF Web foi instituída pela Instrução Normativa 1787 de 2018, não é? E aí tivemos várias alterações, várias instruções normativas alterando posteriormente, não é?
A DCTF Web, então, é uma declaração dos débitos e dos créditos tributários federais previdenciários e de outras entidades, de terceiros, né? SESI, SENAI, SENAC, SEBRAE, INCRA, Salário e Educação. É a obrigação acessória, né? Por meio do qual o contribuinte ele faz o quê? Ele confessa o débito, né? Ele confessa os débitos para a Receita Federal do Brasil. Então, é um aplicativo que... aplicativo, eu falo porque ele está dentro do portal do ECAC, né? Então, não é um PGD, não tem um programa gerador de declaração. Não é um programa que você baixa ele no seu computador. Na verdade, você acessa diretamente ele no portal do ECAC. Essa obrigação ela já é utilizada hoje por diversas empresas, né? Já é utilizada para o recolhimento previdenciário. Então, ela tem a finalidade, o condão de confessar o débito da contribuição previdenciária destinada a terceiros, e é um aplicativo que permite você fazer aí algumas edições, transmitir e gerar a guia de recolhimento previdenciário, que não é mais a GPS. Então, para as empresas que estão obrigadas a se utilizar da DCTF Web, né, a partir das informações carregadas do E-Social e da FD-REINF, na DCTF Web, você emite o chamado DARF-Senda, né, que é um DARF previdenciário. Ou seja, não tem mais GPS, né, não tem mais guia de previdência social para recolhimento de previdência sobre folha de pagamento e sobre retenções para as empresas que estão obrigadas a se utilizar da DCTF Web, né? Então, a DCTF Web, essa nova declaração, a finalidade dela qual é? É de substituir a GFIP, já substituiu o sistema GFIP-CFIP no que diz respeito à parte previdenciária, não substituiu com relação a fundo de garantia, não é? A Caixa Econômica Federal pretende ter um aplicativo próprio, né? A Caixa Econômica Federal pretende ter um aplicativo próprio, e, no caso aí, a DCTF Web, ela tem esse caráter declaratório, né? A declaração que confessa dívida, né? Confessa dívida, e é o instrumento que vai permitir à Receita Federal do Brasil, a partir das informações do E-Social da FD-REINF transmitidas, exigir, cobrar as contribuições previdenciárias eventualmente não recolhidas, não é? Então, DCTF Web, gerada, então, a partir do E-Social e do REINF, então, obrigatoriamente, é necessário transmitir E-Social, é necessário transmitir REINF, e se a empresa tiver as contribuições relacionadas a cada uma dessas novas escriturações da Receita Federal do Brasil, né, que compõem o sistema SPED. Então, o E-Social, REINF fazem parte do sistema público de escrituração digital, né? Ao transmitir E-Social e REINF, uma vez transmitida e finalizada as transmissões, na hora que a empresa abre o sistema DCTF Web, abre o aplicativo DCTF Web, ao carregamento das informações de E-Social e de REINF, E-Social pensando em folha de pagamento, e REINF pensando em retenções previdenciárias, né? Então, recepciona os débitos e créditos, faz a respectiva vinculação de débito com crédito, vai calcular o saldo a pagar, né? Então, a compensação de débito com crédito que se fazia antes no sistema CFIP é feito automaticamente agora pelo aplicativo DCTF Web. Ele realiza as vinculações desse débito com esse crédito, vai calcular um saldo a pagar, né? Se houver um saldo a pagar, e uma vez calculado esse saldo a pagar, transmite-se a declaração, feita a transmissão da declaração, né, emite-se a guia de pagamento, tá? Então, como eu já havia comentado com vocês, esse aplicativo ele fica dentro do portal do ECAC, da Receita Federal do Brasil. Então, em regra, deve-se acessar aí com a certificação digital,
Eu recomendo cada vez mais às empresas que tenham certificação digital, apesar da certificação digital para esse acesso não ser necessária para uma empresa que tem ME e EPP, que tem até um empregado, ou um microempreendedor individual, né, o MEI que tenha um empregado também, mas cada vez mais eu vejo que é importante ter a certificação digital para acessar os sistemas, tanto de E-Social quanto de REINF e do CTF Web através do portal do ECAC, né? Então, esse sistema do CTF Web, esse aplicativo, ele vai fazer a integração, né, de E-Social e de REINF. É possível importar créditos decorrentes de compensação, declarados, né, em Decomp, né, no PERDECOMP. É possível trazer para dentro da DCTF Web crédito de parcelamento, né? É possível trazer crédito. Pessoal, voltamos. Tivemos um pequeno probleminha técnico com o computador do professor, mas já está tudo ótimo. Paulo, fique à vontade. Obrigada a todos que tiveram a paciência de nos esperar. Obrigado, viu, pessoal? Desculpa, foi um problema técnico, mas vamos retornar, então. Então, como eu estava dizendo, a DCTF Web, então, ela, através do portal do ECAC, né, onde efetivamente você consegue acessar o aplicativo do DCTF Web, né, e esse aplicativo, por onde vai carregar as informações do E-Social e da FD REINF, não tem como você baixar em máquina, ele também não tem programa validador ou assinador, não é? E o que carrega efetivamente na DCTF Web, pensando em débitos e créditos, né? Então, se a gente for para o E-Social, os débitos são decorrentes da parte descontada dos trabalhadores, a contribuição previdenciária descontada dos trabalhadores, a contribuição patronal, 20% patronal, o RAT, 1, 2 ou 3%, terceiro, SESI, SENAI, SENAC, SEBRAE, INCRA, Salário e Educação, tudo isso entra como débito, né, perante o E-Social, carregando o sistema do DCTF Web. E o que é carregado como crédito? Carregado como crédito é o salário família, o salário maternidade num primeiro momento, ok? Salário família, salário maternidade. E se nós formos para a FD REINF, né, o que carrega na FD REINF? Como débito carrega na FD REINF as retenções previdenciárias de nota fiscal, como débito para a empresa tomadora de serviço, né, serviços tomados. E carrega também como débito comercialização de produção, o produtor rural, pessoa jurídica, patrocínio de clube de futebol profissional, a CPRB para as empresas que ainda têm contribuição previdenciária sobre receita bruta e a receita sobre os espetáculos desportivos, né? Tem um recolhimento previdenciário sobre os recolhimentos, sobre a arrecadação dos jogos de futebol profissional, que por conta da pandemia está tudo parado, né? Isso aqui entra como débito vindo da FD REINF, carregando o sistema DCTF Web. O que carrega como crédito na DCTF Web vindo da FD REINF? Carrega a retenção previdenciária de pessoa jurídica a pessoa jurídica, com emissão de nota fiscal de serviço, para o prestador de serviço. Então, retenção previdenciária para o tomador entra como débito, para o prestador entra como crédito, não é? Então, tudo isso, uma vez que as empresas transmitiram os arquivos, fechou aí o arquivo de fechamento E-Social 1299 e FD REINF 2099, carrega DCTF Web. Ela vai receber essas contribuições, ela vai consolidar, né, esses valores de contribuição previdenciária, tanto que vem do E-Social folha de pagamento, quanto que vem da FD REINF retenção previdenciária, faz a vinculação de débito com crédito, não é? Apura saldo a pagar,
Lembrando que a transmissão da DCTF-Web obrigatoriamente tem que ser até o dia 15, né? Até o dia 15 do mês subsequente à competência. Assim como a FD-REINF tem até o dia 15 do mês subsequente à competência de emissão de notas, né, de serviço para fins previdenciários, até o dia 15 do mês subsequente para carregar as informações, os arquivos de REINF, assim como o e-social, os arquivos de folha de pagamento, em regra, devem ser transmitidos até o dia 7 do mês seguinte à competência da folha de pagamento, né? Então, competência junho, entrega até 7 de julho. Excepcionalissimamente, enquanto estivermos faseamento de e-social, por incrível que pareça, ainda estamos com faseamento do e-social, está se permitindo que os arquivos de e-social sejam transmitidos até o dia 15, né? Excepcionalissimamente, porque dia 7, em regra, ficou só para CEFIP, Fundo de Garantia. Quando terminar faseamento, os arquivos de e-social voltam a ter a obrigação de serem entregues até o dia 7 do mês subsequente à competência, não é? Então, a partir da entrega de e-social, REINF carregou do DCTF-Web, gerou aí os débitos e os créditos, podem ser importados aí créditos gerados de ofício pela Receita Federal do Brasil, créditos decorrentes de processos, né, processos em sede de Justiça Federal, discutindo crédito previdenciário, né, então o crédito previdenciário se discute em sede de Justiça Federal, né, que chama crédito de suspensão, que vem através do S1070 do E-Social e do R1070 do REINF, né? Crédito de parcelamento, que eventualmente a pessoa tenha feito via parcelamento, né? Parcelamento previdenciário de débitos anteriores que não foram efetivamente recolhidos, né? E a empresa vem pagando, vem regularizando. Crédito de compensação, que é aquele crédito que sobrou de competências anteriores, que são inseridos através da DECOMP, né, da Declaração de Compensação, que compõe a PERDECOMP. Temos também a PERDECOMP Web, né, PERDECOMP Web, além da PERDECOMP PGD, temos a PERDECOMP Web. E o crédito decorrente de pagamentos parciais de competências anteriores, né? Então, tudo isso... o sistema DCTF-Web, ele tem todas essas possibilidades, né? Claro que no curso de 8 horas da DCTF-Web, a gente esmiuça ponto por ponto, onde é que estão os comandos, como é que é feita a inserção, né, de débito e crédito, né, como é feito efetivamente todo esse processamento, quais são os comandos, as telas da DCTF-Web, né, a gente demonstra as telas, tela a tela, demonstrando onde estão os comandos com as suas efetivas funções, não é? Temos que considerar também que muitas empresas já estão se utilizando da DCTF-Web, então empresas do primeiro grupo, né, assim intituladas empresas do primeiro grupo, não é? Do E-Social, já estão transmitindo o DCTF-Web, desde agosto de 2018, né, desde agosto de 2018. Empresas do segundo grupo começaram a transmitir DCTF-Web, substituindo a parte previdenciária da GFIP a partir de abril de 2019. Então, primeiro grupo, aquelas empresas que faturaram em 2016, faturamento anual superior a 78 milhões de reais, foi o primeiro grupo, né? Segundo grupo, faturamento até 78 milhões de reais em 2016, faturamento durante o ano de 2016, começaram a transmitir DCTF-Web em substituição à parte previdenciária da CEFIP a partir de abril de 2019, né? E as empresas do terceiro grupo, quem que é terceiro grupo? Simples Nacional, empregador pessoa física, produtor rural pessoa física, entidades sem fins lucrativos. Essas empresas que ainda não estão nem transmitindo folha de pagamento pelo E-Social,
Isso deve começar a acontecer para as empresas Simples Nacional, empregador pessoa física, produtor rural pessoa física, entidades sem fins lucrativos, deve começar a transmissão dos arquivos de folha, se não for prorrogado, agora no segundo semestre de 2020, tá? Então, a gente está aguardando aí a Receita Federal do Brasil se posicionar, se vai, em razão da pandemia, empurrar mais para frente a transmissão dos arquivos de folha de pagamento para as empresas Simples Nacional, empregador pessoa física, produtor rural pessoa física, entidades sem fins lucrativos, que compõem o chamado grupo 3 ou terceiro grupo. Então, ainda será publicada uma resolução específica, depois que essas empresas começarem a transmitir folha de pagamento do social, que não aconteceu ainda, não é? Espera-se que ocorra agora no segundo semestre de 2020, e aí sim deve sair. Você acha que vai haver prorrogação por conta dessa questão da pandemia? Você acha que é possível ser uma nova prorrogação de social? Olha, a parte de segurança e saúde do trabalho já é praticamente certa do E-Social que vai ter mais uma prorrogação, não muita coisa, tá? Eu acredito que eles devem prorrogar das datas que temos hoje, porque as empresas do primeiro grupo começariam agora em setembro a transmitir os arquivos de SST, Segurança e Saúde do Trabalho e do Social. Eu acredito que eles empurrem para janeiro de 2021 no máximo. Tá, porque a Receita, apesar de serem coisas diferentes, a Receita tem prorrogado as obrigações acessórias, né? ECD foi prorrogado, ECF acabou de ser prorrogado ontem. Não sei se eles vão por um mesmo caminho, né? É bem possível. Tudo indica que sim, só que a gente não tem uma publicação oficial ainda, né? Como eles estão ocupados com as obrigações do sistema SPED, que estão vencendo mais, né, recente, né, de vencimento mais próximo, então eles acredito que eles estejam deixando para ver a questão do social um pouquinho mais para frente. Mas eu creio que deva sair algo entre esse mês e mês que vem, tem que sair alguma publicação para dirimir essa dúvida, se vai prorrogar alguma coisinha a mais ou não. Não creio que eles prorroguem muita coisa, tá? Se prorrogar, vai ser questão de meses. Tá bom. Né? Tem uma participante que está lá no site da Cursos Módulos, no portal da Cursos Módulos, ela está perguntando se você pode disponibilizar depois o seu material, o seu PPT. Posso disponibilizar, sem problemas. A gente publica, então, depois no portal do aluno. Quem estiver nos acompanhando, então, pelo YouTube... nós vamos colocar o link da inscrição lá pelo portal do aluno da Cursos Módulos. Faz a inscrição rapidinho, não precisa ser agora, pode ser depois, que a gente publica e aí a gente consegue postar por lá o material do professor, tá, pessoal? Paulo, pode continuar, desculpe te interromper. Imagina, fica à vontade. Bom, vamos lá, então. Empresas do grupo 4 nem se fala, porque são os órgãos públicos da administração direta, indireta, autarquias, fundações, organizações internacionais, né? Então, as empresas públicas da União, dos estados, dos municípios, as prefeituras, né? Governo do estado, o governo federal, os trabalhadores desses órgãos nem foram inseridos ainda em E-Social, serão inseridos futuramente em E-Social, mas também não tem, depende ainda de uma publicação futura para começar a utilizar o sistema DCTF Web. Né? Então, veja, o sistema ele tem um módulo no módulo web do E-Social, porque você consegue acessar o E-Social pelo módulo chamado módulo web, né? No módulo web você consegue inclusive consultar se a sua empresa está obrigada a DCTF Web ou não, né? Eles disponibilizaram uma tela para o contribuinte acessar e verificar se aquele CNPJ dele está obrigado já a DCTF Web ou não. E as empresas eventualmente podem até consultar, não é? Então, o que acontece? Para carregamento do E-Social, então, é fundamental que a empresa ela tenha um cadastramento de informações do sistema social bem concebido, bem estruturado, com as informações corretas. Por quê? Porque se o enquadramento previdenciário da empresa não estiver correto, não é? Ou se tiver algum erro, algum equívoco no enquadramento previdenciário da empresa,
o carregamento do recolhimento previdenciário da empresa estará equivocado. Então, por exemplo, você carregou lá o arquivo S1000, né? O S1000 de cadastro da pessoa jurídica, da matriz, não é? Carregou o que lá? Carregou natureza jurídica da empresa, não é? Qual o tipo societário dessa empresa, então isso é importante, tem que ficar muito claro. O S1005 para definir qual é o RAT, o GIL-RAT, né? Grau de incidência e incapacidade laborativa vinculado aos riscos ambientais do trabalho. Antigo SAT, seguro de acidente do trabalho, né? 1, 2 ou 3%, não é? Mais o FAP, fator acidentário de prevenção, e se o trabalhador, ou se tiver algum trabalhador com direito à aposentadoria especial, esse RAT é maior ainda, né? É o RAT 1, 2 ou 3, mais o fator acidentário de prevenção, que ele majora ou reduz a contribuição previdenciária, dependendo da quantidade de acidentes que a empresa tem anualmente, e se tiver trabalhador com direito à aposentadoria especial, tem um RAT maior ainda, né? Mais 6, mais 9 ou mais 12% de RAT. Então, esse enquadramento é importantíssimo no S1005, né? A tabela de lotações tributárias, S1020, também, porque é o enquadramento previdenciário, é o código do FPAS da empresa, né? É o 507 para a indústria, é o 515 para o comércio, né? Então, todo esse enquadramento tem que ser muito bem verificado pela empresa, analisado, com o enquadramento correto dentro do sistema social para poder carregar a DCTF Web corretamente, não é? Ah, Paulo, mas eu tenho um processo que está correndo na Justiça Federal de um crédito previdenciário que eu sei que eu tenho direito. Então, esse processo que corre na Justiça Federal, onde a empresa pleiteia crédito previdenciário, essa informação processual tem que estar na tabela 1070 do E-Social, que é a tabela de processos administrativos e judiciais, não é? A tabela de rubricas de folha de pagamento, S1010, também tem que estar muito bem estruturada, as rúbricas, né? O provento, desconto, benefício, a tributação, a identificação de tributação. Então, eu tenho que ter um conhecimento técnico de tributação previdenciária muito bem estruturado para que eu possa informar os créditos, os proventos pagos aos meus trabalhadores para fins de tributação previdenciária. A partir de tudo isso, transmitido pela empresa, é que vai carregar os arquivos 1200, que são os arquivos por empregado, por trabalhador do social, que vai informar cada provento, cada desconto, cada benefício, e os proventos e a tributação de cada um deles, que vai carregar a DCTF Web, não é? O produtor rural, pessoa física, né, que ainda não entrou aí, propriamente dito, no sistema social, para fins de folha de pagamento, empresas desoneradas, se tiver alguma empresa participante da desoneração da folha de pagamento, tem que informar o 1280 do social, né? As rescisões contratuais, o arquivo 2299 das rescisões contratuais, e a partir daí o fechamento 1299, né? Fechamento de folha de pagamento. Transmitiu o 1299 do social, abre o sistema DCTF Web, ele carrega a contribuição previdenciária sobre folha de pagamento. Então, notem, pessoal, que é um caminho de informações, é um conjunto de informações que tem que estar muito bem estruturado em pleno acordo com a legislação previdenciária vigente para a DCTF Web poder carregar a tributação correta da sua empresa. Então, um pequeno erro no enquadramento do RAT da sua empresa já é suficiente para o recolhimento previdenciário equivocado. Então, se você faz um enquadramento de RAT, que você deveria recolher 3% sobre folha, e, na verdade, houve um equívoco, está recolhendo sobre 1%, então, na hora que a Receita Federal do Brasil conseguir detectar o débito, ela vai conseguir, através não só dos arquivos de social, como também dos arquivos da própria DCTF Web, ela vai saber claramente quanto a sua empresa deve.
ficou faltando recolher, porventura, se vier algum erro ou equívoco no enquadramento previdenciário da empresa. Da mesma forma, a gente tem a FD-REINF, né? Então, a REINF, se eu tiver um processo discutindo na Justiça Federal o crédito previdenciário decorrente de retenção previdenciária, eu tenho que colocar esse processo no R1070, não é? Se eu for tomador, devo carregar corretamente o R2010, que é a retenção previdenciária pessoa jurídica do tomador de serviço. Diga. Paulo, e se eu colocar alguma informação errada, eu consigo depois regularizar? Corrigir? Todas as correções, elas são realizadas por retificação de arquivo do E-Social e do REINF. Então, se porventura a empresa errou qualquer informação de natureza tributária previdenciária, seja no E-Social, seja no REINF, ela precisa refazer o E-Social, refazer o arquivo, né, de E-Social e de REINF, nova transmissão, que é o arquivo retificador, novo carregamento na DCTF Web. Então, se a empresa carregou a DCTF Web com informação tributária previdenciária errada, ela tem que, obrigatoriamente, refazer o E-Social, refazer o REINF, carregar de novo, fechar de novo a folha, fechar de novo o REINF, para carregar de novo a DCTF Web, e aí sai uma DCTF Web retificadora. Né? Então, melhor não errar, né? Melhor não errar. Daí, por isso que eu sou enfático em dizer, empresa, cuidado, analise com muita precisão os recolhimentos previdenciários, verifique, capacite a equipe, treine a sua equipe em E-Social, em REINF, né? Tem um detalhamento muito grande. Então, quer dizer, se existe um caminho das pedras, né, para uma equipe de empresa, do RH, do departamento pessoal, tem que ter um profundo conhecimento em E-Social, tem que ter um profundo conhecimento de REINF, tem que ter, e a partir desse conhecimento, claro, conhecer todas as nuances, todos os detalhes da DCTF Web. Então, sim, é de fundamental importância a capacitação dos profissionais que mexem com o social, que mexem com o REINF, que mexem com o DCTF Web, procurar não ser tão software dependente, né? Muitas vezes as empresas deixam softwares fazendo, calculando, fazendo, volta e meia, nem que seja por amostragem, tem que voltar, ver se está tudo bem, as informações do social, do REINF. Sempre sai uma alteração ou outra, né, Paulo? É muito importante as alterações, né? Perfeitamente. Então, sempre sai alteração. Só um ano atrás, precisa se reciclar, não tem como. Perfeitamente. Quem fez um curso de E-Social ou de REINF há 6 meses, 1 ano atrás, já tem que reciclar. Por quê? Porque já mudou, já tem informação nova, não é? Já está sendo, devido à simplificação do E-Social, que é o norte da Receita Federal do Brasil, a partir do ministro Paulo Guedes, né? Todo o sistema do E-Social, REINF, vai passar por uma simplificação. Então, existirão arquivos com informações diferenciadas, os mesmos arquivos que se transmite hoje, mas com informação diferenciada. Vai sair um novo layout de E-Social, um novo layout de REINF, né? Então, tudo isso deve acontecer, se não agora no segundo semestre, o mais tardar deve começar em 2021, um novo layout, vai sair um novo layout. Então, as empresas não vai ter jeito muito por onde escapar. As equipes vão ter que se reciclar, vão ter que passar pelo treinamento novamente, né? Para saber claramente o que mudou, o que saiu, o que ficou de informação, o que é informação obrigatória, o que é a informação opcional, né? Então, fundamental. Treinamento treinar as equipes é fundamental. Fora as alterações da própria legislação previdenciária, né? Sim, tivemos recentemente aí a reforma previdenciária, a questão de benefícios, mas a questão do custeio também passa por alterações também, a questão do custeio previdenciário. Então, tudo isso tem que ser acompanhado constantemente, não é?
fundamental o treinamento para as equipes. Esse período de pandemia que gerou algum impacto na DCTF Web também, Paulo, ou não? De prazo? Sim, porque muitas contribuições foram o vencimento, na verdade, né? O diferimento, né? Eles chamam de diferimento, né? O vencimento de muitos recolhimentos previdenciários foram jogados para frente, né? Devido aí à questão da pandemia. Houve redução de tributação previdenciária, principalmente na questão dos terceiros, SESI, SENAI, SENAC, SEBRAE, INCRA, Salário de Educação, teve redução, não é? Então, tudo isso, com certeza, influencia, inclusive, o DCTF Web. Então, com a pandemia, para as empresas que jogaram para frente o recolhimento previdenciário de algumas competências, determinadas competências instituídas pelo governo, através de medida provisória e conversão em lei, tem um tratamento diferente na DCTF Web para ser feito, né? Para que essa informação seja feita de acordo com as orientações das publicações oficiais da pandemia, né? Então, sim, com certeza, em razão da pandemia, tivemos questões relacionadas à DCTF Web que tem que saber o que vamos dizer assim, no bom português, tem que saber o que faz direito lá, né, para poder jogar para frente o recolhimento previdenciário. Tá? Então, com certeza, sim. A parte hoje, a DCTF Web, ela é exclusivamente previdenciária, né? Então, ela tem um carregamento de REINF para fins de retenção previdenciária do R2010, R2020, a questão aí de patrocínio de clube de futebol profissional tem que ser carregado no REINF, né? Produtor rural, pessoa jurídica e agroindústria tem que ser carregado no REINF a contribuição previdenciária. Empresas que ainda estão na desoneração da folha de pagamento ainda tem que carregar a informação pelo R2060, pelo REINF. As informações do arquivo R4000, né, do Imposto de Renda, ainda não estão carregando o REINF, mas futuramente serão carregados na REINF e vão integrar o DCTF Web, assim como o IR da folha de pagamento, o arquivo 1210 do social vai carregar DCTF Web também futuramente, né? O IR, Imposto de Renda Retido na Fonte, tanto da folha de pagamento quanto do REINF, não estão carregando o DCTF Web ainda, né? E, a partir do fechamento R299, fechou R299 REINF, ele carrega o aplicativo DCTF Web com as informações, né? Então, notem que deve existir um cuidado muito grande com tudo que se insere em arquivos tanto de social quanto de REINF para que a DCTF Web possa recepcionar as informações tributárias previdenciárias da forma mais consistente e de acordo com a legislação possível, né? Para que a empresa tenha um recolhimento previdenciário correto da sua folha de pagamento. Então, isso é de fundamental importância. Ok? Lembrando que nós temos aí, a partir do fechamento do E-Social 1299, fechamento de folha, fechamento do REINF R299, carrega a DCTF Web, tem as modalidades de declaração da DCTF Web. Então, nós temos 3 tipos de DCTF Web. Tá? Então, nós temos a DCTF Web, que é a chamada categoria geral, que é uma DCTF Web mensal, né? Então, carregou o social folha, carregou REINF, transmite o DCTF Web mensal geral. Temos uma DCTF Web anual, que ela carrega só social, né? No 13º salário, em dezembro de cada ano, é a segunda categoria de DCTF Web, e temos uma terceira categoria de DCTF Web, que ela é vinculada exclusivamente às entidades que promovem jogos de futebol profissional no Brasil, assim como as entidades aí, Federação Paulista de Futebol, Federação Mineira, Federação Carioca, Federação Baiana, Federação Cearense de Futebol. Os jogos de futebol profissional
tem uma missão de carregar a chamada DCTF Web diária. Diária no seguinte sentido: nos dias em que ocorre a realização de jogo de futebol que tem a arrecadação. Então, tem contribuição previdenciária sobre a arrecadação de jogo de futebol profissional? Sim, tem arrecadação. E essa DCTF Web diária, né, chamada DCTF Web de categoria, a categoria dela é o espetáculo desportivo, que é o jogo de futebol profissional, de exclusividade das entidades promotoras de jogo de futebol, que são as federações estaduais de futebol, a Confederação Brasileira de Futebol, quando o campeonato é brasileiro, né? Então, nós temos 3 modalidades de DCTF Web. A DCTF Web geral mensal tem o seu vencimento até o dia 15 do mês seguinte à geração de informações de associado de REINF. A DCTF Web anual ou 13º salário, vencimento até o dia 20 de dezembro. E a DCTF Web diária ou espetáculo desportivo tem vencimento sempre até o 2º dia útil após a realização do jogo de futebol. Né? Então, são 3 modalidades, 3 categorias de DCTF Web, né? Professor Paulo, chegou uma pergunta lá do portal do aluno. A Rosimeire pergunta se irá demorar muito tempo para que ocorra o cruzamento do ARREINF. Olha, na realidade, assim, devo informar a nossa amiga Rosimeire que os cruzamentos de informações já estão acontecendo. Já está funcionando, né? Já está funcionando. Então, hoje, o SERPRO tem em torno de 15, agora deve até mais, né? Na época que eu estava, a última reunião que eu participei com o pessoal da Receita Federal do Brasil do SERPRO foi finalzinho do ano passado, né? Então, eles têm em torno de 15, 16 sistemas de análise de dados, de cruzamento de informações. Então, o cruzamento de dados já está acontecendo. Então, quando a empresa precisa tomar cuidado, porque, às vezes, o contabilista, se o serviço de E-Social e REINF da empresa é terceirizado, às vezes o contabilista já está recebendo alguma notificaçãozinha lá, não é? Então, o que é recomendável ao empresário? Empresário, entra lá no portal do ECAC, vê se tem alguma notificação. Eu mesmo, com a minha empresa, já fui surpreendido várias vezes de notificação dentro do portal do ECAC, né? Eu tive que entrar lá, né? Qual não foi a minha surpresa ao ver que tinha notificações que eu deveria ter visualizado. Então, isso vale para todo mundo. Então, o cruzamento de dados já está acontecendo. Eles só não estão, vamos dizer no bom português, eles só não estão multando, né? Principalmente agora a questão de pandemia e tal, talvez a Receita Federal do Brasil esteja sendo mais condescendente. Mas eles têm 5 anos para isso, né? Tem 5 anos para buscar o crédito previdenciário. Então, se a empresa deixou de recolher um débito previdenciário em julho de 2020, não é? Eles têm até julho de 2021, 22, 23, 24, julho de 2025, para cobrar um débito de julho que estaria ocorrendo agora em julho deste ano. Tá? Então, eu diria aos empresários, aos clientes, não se preocupem, é só uma questão de tempo. É isso. Né? É só uma questão de tempo, eles são craques para ir atrás. É melhor não brincar então, exatamente. Então, por isso que eu sou enfático em dizer, com relação às informações de social de REINF, devem ser em perfeita conformidade com a legislação tributária previdenciária, porque é só uma questão de tempo. Eles vão buscar o débito previdenciário se eles conseguirem detectar através do sistema de cruzamento de informações. Então, a social de REINF, hoje, não cruzam só informações entre si, cruzam informações com a ECD, com a Escrituração Contábil Digital, cruzam informações com a ECF, com a Escrituração Contábil Fiscal. Então, esses cruzamentos de informações, eles já acontecem. E a gente só não sabe em que grau eles já ocorrem, né? Mas são 15 ou 16 ou mais sistemas do SERPRO, que é o que faz toda a integração da base de dados da Receita Federal do Brasil, entre as escriturações do sistema SPED.
Então, como estão todas dentro do mesmo sistema, é possível o cruzamento de dados entre todas elas. Tá? Então, todo cuidado é pouco, eu diria, né? Todo cuidado é pouco. Então, veja, existe a condição de ausência de informações que na CEFIP a gente chama de sem movimento, né? A DCTF Web também tem a declaração sem movimento. O que é a declaração sem movimento, Paulo? Declaração sem movimento significa dizer ausência de fato gerador previdenciário na folha de pagamento, ausência de fato gerador previdenciário nos arquivos tratados pela FD-REINF. Então, para que eu tenha uma DCTF Web sem movimento, é necessário que tanto o social quanto o REINF não tenham fatos geradores de tributo ou de contribuição previdenciária. Paulo, mas a minha folha de pagamento, eu não tive nenhuma contribuição previdenciária. Já na minha REINF, eu emiti uma nota fiscal de serviço que o próprio sócio prestou o serviço, não é? E emitiu a nota. Opa, então, peraí, então eu não tenho DCTF Web sem movimento, eu tenho uma DCTF com movimento só da REINF. Paulo, mas eu carrego mesmo assim? Carrega mesmo assim. Paulo, eu não tenho movimentação do REINF, mas eu tenho contribuição previdenciária do social de um empregado, né? Perfeito. Então, ok, eu tenho, a minha DCTF Web já não é mais só sem movimento, ok? Perfeito. A Rosemary fez um complemento à pergunta dela. Ela colocou: é possível as outras obrigações acessórias serem substituídas pela REINF e unificando na REINF? Na verdade, assim, o que eu acredito que a Rosemary esteja se referindo é a DIRF, né? Futuramente, a DIRF, como nós a conhecemos, pelo menos a ideia da Receita Federal do Brasil é essa, tá? A RFB, a Receita Federal do Brasil é essa. Parte da DIRF relacionada à folha de pagamento vai para o social, parte da DIRF que não está relacionada à folha de pagamento, que é o IR-fonte, vai para o REINF. Tanto que nós temos os arquivos de REINF da série 4000, R4000, que é o IR-fonte, em parte, que não está vinculado à folha de pagamento. Tá? Que nós temos, inclusive, a gente faz entra, né, no mérito, fala um pouco sobre esses arquivos da série 4000, né, que estão relacionados ao imposto de renda retido na fonte, que vai integrar REINF. Então, muito provavelmente, daqui a algum tempo, a DIRF deixa de existir. Não agora, né, mas muito provavelmente, possivelmente 2021 ou mais tardar 2022, eles começam esse processo de substituir a DIRF, parte no social, parte no REINF. Então, isso já está no projeto da Receita Federal do Brasil fazer essa substituição da obrigação acessória DIRF pelo IR-fonte parte social. Na verdade, eles já estão trabalhando nisso, né? Já estão trabalhando nisso. Isso já é por enquanto, né, um desejo, né, da Receita Federal do Brasil. Eles só estão finalizando, né, ajustando as informações, e isso só não aconteceu agora em 2020 por causa da pandemia, senão eles já iriam começar a promover a substituição da REINF, da DIRF, introduzindo os arquivos da série 4000 da REINF. Tá? Então, sim, a REINF futuramente vai substituir parte da DIRF, né, deve substituir. Lembrando que o E-Social, para as empresas dos grupos 1 e 2, já substituiu o CAGED, já substituiu o RAIS. Tá? Então, a partir deste ano, as empresas dos grupos 1 e 2 que transmitem E-Social e arquivos de folha de pagamento, desde janeiro desse ano, não precisam mandar mais CAGED, que é o Cadastro Geral de Admitidos e Demitidos, não precisam mais transmitir a RAIS. Né? Tanto que eu tenho um cliente, né, que ele já deveria estar transmitindo o social, não transmitiu, está desesperado lá, vai ter que transmitir,
e ele tentou transmitir a RAIS foi recepcionada, mas saiu uma informação no rodapé do recibo da RAIS: esse documento não tem valor legal, esse documento não tem aplicabilidade na base de dados da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Então, não tem jeito, ele vai ter que mandar o E-Social de qualquer maneira, né? Vai ter que transmitir de qualquer forma. Então, sim, as obrigações acessórias já estão sendo substituídas tanto pelo E-Social quanto pela REINF, né? Então, a questão sem movimento, da DCTF sem movimento, muitas vezes a empresa ela pode ficar um mês sem movimento nas duas escriturações, ela manda uma DCTF web sem movimento, no mês seguinte ela tem algum movimento, tem que transmitir esse movimento de social ou REINF carregando DCTF web, e assim ela vai transmitindo as informações, não é? Vamos admitir que a empresa está sem movimento até o final do ano e vai continuar sem movimento. Ela mandou uma primeira DCTF web sem movimento, em janeiro do ano que vem, se ela continuar sem movimento, ela tem que mandar uma DCTF web sem movimento, tá? Então, existe uma série de detalhes e de minúcias da DCTF web que a empresa tem que tomar muita atenção, não é? Um outro aspecto importante, né, para a gente finalizar aí a explanação, né, da explanação da DCTF Web, é o seguinte: a questão da multa por atraso na entrega da declaração, tá? Então, veja, não é multa pelo não recolhimento da Previdência Social, seja do social, seja do REINF. Multa porque a empresa atrasou a transmissão da declaração do DCTF Web. Então, deixou de entregá-la até o dia 15 do mês subsequente à competência. As informações que nós temos é que gera multa automaticamente. A empresa, na hora que ela transmitiu, corrigiu a transmissão da declaração fora de prazo, o sistema já gera multa para esse recolhimento. Paulo, mas quanto é essa multa, né? De quanto é essa multa? Então, a multa hoje, ela inicia-se, né, com 2% ao mês calendário de atraso, né, a partir do dia 16 para frente, 2% ao mês calendário, incidente sobre o quê? Sobre o montante das contribuições previdenciárias informadas no DCTF Web, ainda que a empresa tenha pago no prazo a contribuição previdenciária, né, tenha recolhido da Arfacenda no prazo, 2%, limitado a 20%. Então, se a empresa... É só pelo atraso do envio, né? Independe do recolhimento. É só pelo atraso do envio da acessória. Perfeitamente. Multa pelo não recolhimento previdenciário é uma coisa. Multa pelo atraso na entrega da declaração é outra coisa. Então, são multas distintas, né? São multas distintas. Então, a multa da DCTF Web é 2% sobre o montante da contribuição ao mês calendário. Então, deixou de transmitir, perdeu o prazo, 15 de julho, né? Então, excepcionalmente, competência junho, teria que entregar hoje. Não entreguei, Paulo, deu um problema, não consegui, vou transmitir amanhã. Já tem 2% sobre o valor da contribuição previdenciária que deveria ser informada na declaração e recolhida, ainda que vá ser recolhida até o dia 20, né? Paulo, não consegui julho, foi para agosto, então já tem 2% de julho, mais 2% de agosto. Não consegui agosto, foi para setembro. Então, 2% julho, 2% agosto, 2% setembro. Então, vai, 2%, 4%, 6%, vai aumentando. Né? Vai aumentando, 2% ao mês calendário, limitado a 20%. Né? Paulo, mas sabe o que é? Eu não entreguei declaração fora de prazo, eu entreguei declaração fora de prazo, só que aconteceu um problema na minha folha de pagamento, que deixei de entregar arquivos de folha de pagamento do social como o valor de uma tributação de um provento lá que o sistema não carregou no arquivo 1200.
né? Então, recolhi a menor. Então, quer dizer, incorreções ou omissões de informação na DCTF Web, por erro no E-Social, por erro no REINF, também pode gerar uma multa de R$20 para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas. Então, até para isso tem multa. Pessoal, essa multa, ela já existia para a CEFIP. Se você for lá na Instrução Normativa 971 de 09, né, Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 971 de 99, já existia essa mesma multa quando a gente atrasava a entrega da CEFIP, a mesma multa, né? Lembrando que omissão de informação ou se ficar comprovado que o empresário omitiu informação no E-Social, omitiu informação no REINF, com a finalidade de reduzir o seu recolhimento previdenciário, não é? Existe uma previsão no Código Penal, não é? Que é o artigo 337-A do Código Penal, que trata essa prática como prática de sonegação, passível de processo penal. Então, hoje, a chamada DELEPREV, que é a delegacia especializada para fraudes previdenciárias, ela tem atuado de forma muito consistente, né, para detectar sonegadores contumazes, né, e cobrar, né, desses empresários essas contribuições. Então, as empresas hoje realmente têm que tomar um cuidado muito grande, porque será tratado pela Receita Federal do Brasil e até mesmo pela delegacia especializada em crimes previdenciários. Pasmem, existe uma delegacia especializada exclusivamente para crimes e fraudes previdenciárias. Não sabia. Né? Tem atuado fortemente, não é? Então, ela normalmente, quando a Receita Federal do Brasil desconfia que alguma empresa pratica de forma contumaz sonegação, tanto a Receita Federal do Brasil quanto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGFN, aciona a DELEPREV para instaurar inquérito previdenciário. Então, não é uma simples supressão de contribuição previdenciária ou redução ou omissão de contribuição previdenciária, né? Porque às vezes o empresário pode ter aquela ideia, não, se a Receita me pegar, eu pago e tudo bem. Pago tudo bem mais ou menos, né? Pagar tudo bem mais ou menos. Se for aquele empresário que sistematicamente omite informação, suprime com a finalidade de reduzir a sua contribuição previdenciária, pratica muitas vezes a apropriação indébita. O que é a apropriação indébita? Retém a contribuição previdenciária dos empregados e não repassa a previdência, não recolhe. Ou apropriação indébita na retenção previdenciária do tomador de serviço. Faz a retenção previdenciária da nota fiscal de serviço emitida pelo prestador, retém e não repassa, não recolhe a previdência social. Isso é considerado apropriação indébita. Pode, eventualmente, ser considerado aí prática de sonegação? Pode. Em tese, pode. Então, é preciso tomar um cuidado grande aí, né? Claro que se a empresa realmente comprovar que não foi de má fé, que realmente teve um problema de caixa, não conseguiu pagar, mas a parte descontada de empregados e retida de prestação de serviço PJ-PJ, lá no REINF, esse recolhimento, em regra, é sagrado, tem que ir para a Receita, a menos que a empresa não tenha conseguido nem pagar o salário. Aí complica. Tudo bem? Perfeito. Então, em regra, a DCTF Web ela tem uma série de comandos internos, né? Então, você consegue editar os valores carregados pelo E-Social e pelo RIF na DCTF Web? Não consegue.
Ah, Paulo, errei a informação do social. Consigo, de contribuição previdenciária, consigo alterá-la direto no REINF, na DCTF Web? Não, não consegue. Vai ter que retificar a social, carregar de novo para a DCTF Web carregar a informação. O que é a contribuição previdenciária correta. O mesmo se dá com o REINF. Ah, Paulo, esqueci de mandar o R2010 da nota fiscal do prestador de serviço que me emitiu a nota no último dia do mês. Não consegui mandar o R2010 até o dia 15 do mês seguinte. Então, vai mandar depois, vai ter que fazer o R2010, vai ter que carregar o da DCTF Web de novo na mesma competência, e a DCTF Web vai gerar uma nova declaração retificadora. Tá? O que eu consigo fazer para a gente poder ter um direcionamento do que é possível, né, de algumas das funcionalidades da DCTF Web, por exemplo, é selecionar aquilo que eu posso pagar dos débitos previdenciários. Ah, Paulo, esse mês eu tenho uma dívida de, hipotético, R$1.000 de previdência social no total. Ah, mas eu só tenho caixa para pagar 500. Tudo bem, paga os 500 e ele vai ficar sabendo que a empresa deve os outros 500. Vamos admitir que no mês seguinte a empresa teve caixa para pagar o restante dos 500? Consegue? Consegue. Então, vai conseguir selecionar, né, os tributos não recolhidos da vez anterior, naquela competência, vai selecionar o que já pagou, né, selecionar o que não pagou, e, claro, o sistema vai gerar aquela diferença por juros e multa. Né, isso já é automático também na DCTF Web. Então, ela tem uma série de funcionalidades que a empresa pode utilizar. Né? Então, fundamentalmente, né, veio para ficar da DCTF Web, né, veio para ficar, já é parte integrante dos sistemas do SERPRO, não tem mais como voltar para trás, né, ou como mudar isso. Né. Futuramente, né, a ideia da Receita Federal do Brasil é integrar a DCTF, hoje da área contábil, com a DCTF Web, mas isso num futuro, a gente só não consegue precisar se esse futuro é próximo ou é distante, mas no futuro a ideia da Receita, pelo menos a gente ouve essa explanação dos auditores quando a gente participa das reuniões com eles em Brasília, né, ou no SERPRO, na sede da SERPRO de Minas Gerais, que é onde, às vezes, a gente se reúne com os auditores. Então, a ideia é, futuramente, unificar as duas DCTFs distintas, né? Uma que é contábil, outra que é previdenciária, tá? Então, eu acredito que a gente conseguiu dar, pelo menos, uma ideia geral da DCTF Web. Desde já. Esclareceu bastante, viu, Paulo? Essa 1 horinha rendeu, viu? Desde já, as minhas mais sinceras desculpas pelo problema técnico aqui que eu tive com o meu computador, não sei o que aconteceu. O home office de todo mundo, faz parte, está tudo certo, Paulo. E desde já, eu me coloco à disposição de todos para quaisquer dúvidas. Eu vou disponibilizar depois essa apresentaçãozinha com essas informações, vou disponibilizar, e aí a Viviane deve distribuir aí aos participantes da nossa live aí. A gente vai publicar lá no portal do aluno. Perfeito. Paulo, super obrigada mais uma vez por estar conosco. É um prazerzaço. Espero poder te ver pessoalmente em breve. Se Deus quiser. Obrigada a todos os participantes que estiveram conosco no Facebook, no YouTube, no portal da Cursos Módulos. Semana que vem, nós temos, toda quarta-feira a gente tem feito um webinarzinho para falar, enfim, para trazer algum conteúdo novo, ainda aqui em 1 horinha, para os nossos clientes, e quem ainda não é cliente já consegue entender mais ou menos como funciona a nossa metodologia. Então, semana que vem a gente tem um webinar também na quarta-feira, que a gente vai falar, deixa eu pegar o tema do webinar da semana que vem para falar para vocês. Mas eu já vou pedindo para todos vocês para que curtam o
os canais da Cursos Módulos nas redes sociais, seja no LinkedIn, seja no Facebook, seja no YouTube, @Cursos Módulos. Dá um like, curte a página, a gente sempre traz uma novidade para os nossos clientes, então, para os nossos alunos. Quem ainda não é nosso aluno, por favor, dentro do site da Cursos Módulos, dentro da home de cada curso, você consegue degustar 10% de cada aula gratuitamente, para que você conheça o professor, conheça a nossa metodologia. Acho que isso é super importante, né, Paulo? Para que antes as pessoas efetivarem a sua escolha na aquisição de um treinamento, que elas consigam visualizar o professor, ver a dinâmica de sala de aula. Então, você vai assistir 10% da aula, o que é super bacana. Então, eu agradeço a todos. Por favor, conheçam o Módulos Play, que é o www.módulosplay.com.br, que é a nossa plataforma de cursos à distância, né, como o Netflix, é uma assinatura de treinamento que eu tinha falado para vocês. A gente, por um pequeno valorzinho mensal, com planos iniciais, a gente tem R$69, vocês conseguem fazer todos os treinamentos da empresa, é super acessível, vocês conseguem se capacitar nesse período de pandemia. O webinar da semana que vem é com a professora Márcia Rodrigues, e o webinar vai ser Como Pagar Menos Impostos. Vai ser bom, hein? Aí sim. Uma receita milionária, não é? Pergunta vale de $1 ouro, milhão hein? de dólares. Vale ouro, hein? Vale ouro. De $1 milhão de dólares. Então, quarta-feira, às 18 horas, nesse mesmo bate-canal, com a professora Márcia. Paulo, muito obrigada. Um abraço em você, um abraço na família. Espero que em breve. Teremos curso de LGPD, de Lei Geral de Proteção de Dados, esse mês. Lei Geral de Proteção de Dados, foco em DP, né? Departamento de Pessoal. Foco em DP, exato, por favor. Perfeito, pessoal. Então, com certeza, a gente vai procurar abordar a LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados não é uma legislação específica da área trabalhista e previdenciária, mas a gente vai abordar a legislação e fazer os links, né? Fazer as adequações com o Departamento Pessoal e o RH. Será altamente impactado, né? Tanto quanto foi quando ocorreu o início do E-Social. Exato, as pessoas não estão entendendo o tamanho disso. E as multas são é uma bobeirinha, que é uma coisa simples, não. O impacto é quase tão grande quanto do E-Social. Aquela loucura lá do E-Social, ela vai vir também. Se bem que ela não passou, né, a loucura do E-Social. A gente ainda vive essa emoção. Continua. Com menos amor, mas vive. Agora vem a LGPD com tudo, pessoal. Então, preparem-se, já comecem a se organizar para não ser pego de calças curtas, né, Paulo? Porque desde já. São altas. É a mesma coisa social. O pessoal foi deixando. Na hora que não tinha mais por onde escapar, todo mundo se apavorou. LGPD é a mesma coisa. O pessoal, isso daí é do TI, isso daí não é comigo. LGPD é da empresa inteira, todos os setores, RH, DP, contábil, jurídico, gestores, alta gestão da empresa, segurança e saúde do trabalho. A LGPD é da empresa inteira vai entrar na questão da LGPD. Paulo, mas eu vi que foi prorrogado para começar em maio do ano que vem. É a mesma coisa do E-Social. Não deixem para a última hora, porque a empresa que não se adequar vai ter problemas, como teve com o E-Social. Aí depois vai ficar pedindo encarecidamente adiamento, aí complica. E a gente sabe que todo processo, novo processo, num primeiro momento, gera ruído, gera problemas, gera inconsistência. Então, quanto antes as empresas começarem a se adaptar a isso, quando entrar em vigor, de fato, já está tudo pronto, está tudo certo. Vocês não serão perdidos, né? Não fica a correria que ficou com o E-Social, né? Não fica o pânico na floresta. Será necessária uma mudança de cultura e de comportamento da organização? A gente sabe que toda mudança gera impacto, né? A mudança conceitual, a mudança de processo, a mudança estrutural, e é exatamente isso que vai acontecer. Então, para que todo mundo, que a empresa consiga fazer a comunicação, para que todos tenham a consciência da importância, porque vai afetar também o operacional da empresa, é super importante que as pessoas tentem se adaptar antes mesmo, né? Enfim. E toma consciência, porque realmente você colocou muito bem, vai gerar um impacto, não é? Na estrutura organizacional da empresa, vai gerar um impacto
na organização interna, dos documentos, né? Vai ser um impacto na cultura organizacional. O E-Social teve impacto na cultura organizacional. Sim. O REINF também está tendo impacto. A LGPD terá um impacto mais evidente ainda, mais contundente ainda na questão organizacional, né, na cultura organizacional da empresa. Então, também vai ter esse algumas empresas vão ter que colocar algum departamento responsável, né, de quem vai fazer esse processo, ou ter, de repente, um colaborador por um determinado período focado neste projeto, porque ele não vai ser pequeno, gente. Enfim. Perfeitamente. Envolve a empresa inteira. Patrícia, a gente não está querendo assustar, a gente só está querendo trazer a realidade para vocês mesmo. Participem do treinamento de Lei Geral de Proteção de Dados, eu tenho certeza que vocês vão adorar. O Paulo está estudando bastante sobre isso, Lei Geral de Proteção de Dados para o departamento pessoal, impacto no departamento pessoal, tá, pessoal? Isso, exatamente. Infelizmente, vai sobrar para todo mundo, mas o foco do nosso treinamento é o DP e o RH. Perfeito. Paulo, muito obrigada, boa noite. Pessoal, boa noite. Obrigado, boa noite. Um de quarta-feira para vocês. Pessoal da equipe da Cursos Módulos que está aí com a gente, muito obrigada e boa noite a todos. Obrigado, boa noite.